Quer aprender a programar e entrar no mercado com mais vagas disponíveis, mas com poucos profissionais? E melhor ainda, poder trabalhar de casa e ganhar em dólar? Confere o link na descrição. Só que antes de eu conhecer o Bruno, eu já tinha ouvido muita história do Bruno. Porque o Bruno, primeiro que o Bruno... acho que a gente pode dizer isso, que o Bruno veio da merda. Tu veio da merda, não foi, Bruno? Vim. Qual bairro? Cara, é porque é complicado. Eu tinha tudo pra ter uma família estruturada, mas eu passei por muita coisa que ferrou com a minha vida, principalmente em relação a financeiro e em relação à família. Por que eu digo que eu tinha tudo pra ter uma vida estruturada? Porque a minha mãe, ela mora na Alemanha. Ela é casada com uma pessoa que até hoje eu chamo de pai, né? Tenho um respeito muito grande por ele. E eles têm uma condição boa, entendeu? Então, até certo ponto da minha vida, até os meus 12 anos, eu morei dos 3 aos 7 anos com meus avós. E aí, Isso aqui no Rio. Isso, em Magé. Magé. Santo Aleixo. E aí, com 7 anos, eu fui pra Alemanha e eu tive uma vida muito boa, muito legal. Não me faltava nada. Tinha escola, tinha coisas, brinquedos, comida, tinha tudo que eu precisava. Mas a minha mãe, ela teve problemas com meu pai que fizeram com que ela gerasse um rancor muito forte dele. E apesar de eu ter tudo material, eu sentia muita falta de afeto, eu sentia falta das minhas amizades, eu sentia falta de poder brincar na rua. Porque lá na Alemanha não é assim. Eu tinha amigos? Tinha. Mas não era a mesma coisa que eu tinha aqui no Brasil. O envolvimento com as pessoas é diferente. A relação com as pessoas é diferente. O fato de eu ser um estrangeiro morando lá era diferente. Então, sofria bullying na escola, sofria preconceito, que na época eu não sabia o que era. Eu não sabia a gravidade daquilo. Mas eu sabia que era diferente. Você sofreu bullying por ser negro na Alemanha? Sim. Por ser negro, por não saber falar alemão direito no começo, né? Porque eu aprendi muito rápido, eu aprendi em 1 ano. Só de raiva. Só de E fala raiva. bem pra caralho. Porque aprendi como criança, né? Então, quando eu voltei pro Brasil, por exemplo, eu não lembrava de muita coisa em português. Entendeu? Então, eu aprendi a falar com sotaque. Não consegui abrir esse pacote até mesmo, agora. eu tô vendo aqui. Muito obrigado. Nervoso. Meu Deus. Nossa, nunca comprou droga na vida, já vemos aí. E o Ed também não. Aí. Faz assim, ó. Aí diga. Eu já ia tampar aqui o relógio. E, enfim, era uma situação complicada. E quando eu vim pro Brasil passar férias pela primeira vez com o meu pai, eu fui tratado... Não, é pra você, pô. Eu peguei do teu. Eu fui tratado de uma forma muito boa. Você Pela recebeu família dele. o amor que você não recebia lá. Exato. Tanto pela esposa dele na época, quanto pelo meu irmão, que era 2 anos mais novo do que eu, pelo meu pai. E assim, a situação financeira dos dois era totalmente diferente. Meu pai, a casa do meu pai era próxima a uma comunidade em São Gonçalo. Então, você sair, foi a primeira vez que eu vi tiro na minha vida, foi lá. Entendeu? Tinha quantos anos? Devia ter uns 11, 12 anos. Se identificou. Eu lembro que eu tava na rua. Ó o maneirinho rindo E também, aí tava- manguinha, de manguinha. Tava eu e meu irmão na rua brincando. E aí começou o tiro. Fogos E- essa hora, meu Não, pai? aí falaram, é tiro. A gente entrou felizão em casa. É tiro! A minha irmã, que na verdade é irmã do meu irmão, ela falou, você tá maluco, porra? Tá feliz, moleque. Vai se esconder, mas enfim. Era muito divertido, entendeu? Participar disso tudo lá. E eu fiquei 1 mês na casa do meu pai. Quando eu voltei pra Alemanha, voltei a ser uma criança muito introvertida. Uma criança meio depressiva mesmo, né? Mas você acha que o fato de você ser assim se deve a algum problema da sua mãe com você? Algum problema que ela tem? Alguma coisa... Eu acho, cara, que a minha mãe, ela tem alguns problemas que eu acredito que ela tenha, não foi clinicamente diagnosticado, mas eu acredito que ela tenha porque eu já vi padrões se repetirem. Então, hoje eu não falo com a minha mãe devido a um desentendimento que a gente teve. Eu já
já procurei muito. Eu lembro. eu É, lembro. tu lembra dessa época? Lembro, lembro. Até pouco tempo Lembro atrás quando eu ia seu atrás irmão dela. veio aqui, que ela veio também, que você foi atrás dela. É, tentei ir atrás dela durante muito tempo. E eu não queria ir atrás dela pra nada. Tudo bem que teve uma época que eu precisava de um apoio. Mas a gente vai chegar lá. Mas eu queria ir atrás dela pra poder fazer com que ela sentisse algum orgulho de mim. Pelo que eu Uma aceitação. acredito que eu tenha me tornado. Uhum. Entendeu? E porque, de fato, ela é minha mãe. Não foi a vida inteira ela foi uma pessoa ruim comigo, não é? Não é isso. Tiveram momentos bons. Uhum. Tiveram coisas que ela fez por mim que eu sei que foram importantes. Então, manter uma relação de inimizade, de briga, por conta de uma coisa que eu acredito que já passou, Uhum. eu acho totalmente desnecessário. Mas ela não pensa assim. Então, talvez alguma coisa dentro dela não sabia lidar comigo naquela época, quando eu morava na Alemanha. Eu era uma criança muito levada. Eu fazia muita merda. Por eu não ter muitos amigos, eu encontrei pessoas que não eram muito bacanas. Então, eu fiz umas amizades erradas quando criança ainda. Lá na Alemanha. Lá na Alemanha. Fiz umas amizades erradas. Quase fui expulso da escola por fazer merda na escola. Inclusive... O cara saiu do Rio de Janeiro É verdade, pra ir aprendeu. fazer amizade errada na Alemanha. É verdade. Puta que Fez um pariu. workshop. A mulher fez um workshop aqui e saiu pra vender o curso lá, pô. Como se tornar o pior aluno da escola. É isso. Mas eu não é que eu era uma pessoa ruim. Eu só queria ter algum amigo. Eu queria me enturmar. Você estava se enturmando, exatamente. Exato. Então você passava a ter um reflexo desses amigos. É o que eles fazem, vão andar com eles pra não ficar sozinho. Exatamente. E eu lembro, um dos motivos de uma expulsão foi, de eu quase ter sido expulso, foi muito sem querer. Porque eu tava encostado numa pilastra na escola, e aí algum moleque chegou e foi implicar comigo. Ele, sabe aquela brincadeira de cutucar no ombro? Uhum. Ele cutucava e se escondia, cutucava e se escondia. E eu levei na brincadeira. Ele foi me cutucar, eu já era meio troncudinho, ele foi me cutucar, eu peguei pelo braço ele rindo. E aí eu dei um pilão do Zangief. Eu girei ele foi direto contra a parede, bateu de cara na parede e quebrou um dente. Puta que pariu. Não Alemanha- cutuquem na o Alemanha. Bruno, não cutuquem o Bruno. Eu Principalmente se você for alemão. Eu juro que foi brincadeira. Pelo menos era a minha intenção ter sido uma brincadeira. E aí, enfim. Então, eu não era uma criança fácil. Conheci pessoas que eu não deveria ter conhecido. E minha mãe não sabia lidar com isso. Então, eu fui ficando muito... Eu era muito ruim na escola. A Alemanha, ela separa os alunos desde criancinha. Eu acho isso muito, muito, muito complicado. O Brasil separa no sentido de escola pública e escola particular. Lá na Alemanha, da primeira à quarta série, todo mundo tá junto. Passou da quarta série, você tem três ou quatro segmentos de escola que você pode ir. E quanto melhor as suas notas, melhor a escola que você entra. Então tem um Gymnasium, tem a escola real, né, que é Realschule, Gymnasium primeiro, Realschule em segundo. Aí depois tem Gesamtschule, que é como se fosse uma escola geral. Uhum. E Hauptschule, que significa escola principal. Tu era de qual? Então, eu ia pra Haupt, que é a Uhum. pior, entendeu? E eu não sei por que é a pior, porque muita gente vai pra lá. Só que, sabe da mesma forma que aqui no Brasil tem muito preconceito? Você não tem faculdade, não vai conseguir emprego decente. Uhum. Lá era aquilo, você vai pra Hauptschule, você não vai conseguir um emprego decente. Caralho. E é isso, e eu ia pra Hauptschule. Porra, e tu cria? Quinta série tem o quê? 12 Pois anos? é, cara. É. Então, você é muito criança ainda e você já cresce com esse medo. Então, eu falei, cara, minha vida acabou. Eu vou pra Hauptschule, não sei o que vai acontecer comigo aqui. E eu ficava pensando, porque tem como você escalonar. Eu não gostava de estudar. Então você não ia Aí, ficar meu irmão. Então, eu não ia. Não sabia nem estudar em português, imagina. Imagina em Exato. alemão. Aí- Hauptschule? Porra de Hauptschule, Meu meu. irmão, se alguém fala, tu vai pra Hauptschule, eu ia ficar feliz. Eu falei, caralho, deve ser um colegião maneiro. É. Não é? Aí eu fui pro Brasil, passar férias, além do meu irmão, do meu pai, de todo mundo lá, e dos amigos que eu fiz na escola, eu meio que fui uma atração. Porque eu era um menino que morava na Alemanha, menino que falava alemão. Que O menino- foda. Quando você que- chegou aqui. Quando eu cheguei aqui, o menino que tinha um Game Boy. Porra. Então,
na cabeça de uma criança, você pensa, se um lugar as pessoas não me querem e no outro eu sou uma atração, eu quero ficar nesse outro lugar. Exatamente. E por isso eu decidi que eu ia morar com meu pai. Só que lembra que eu falei o fato da minha mãe ser rancorosa? Ela Uhum. tinha um grande rancor do meu pai. Então, até ela aceitar, foi muito difícil. Não porque seria melhor pra mim, pra minha vida, meu futuro. Eu acho que isso não importava tanto. Eu acho que era mais o fato de eu voltar a morar com meu pai. E, enfim, eles entraram em algum acordo porque tem questão de pensão. Sim. Eu acho que meu pai não queria pensão. Eu não sei direito da história, mas acho que meu pai não queria. Mas minha mãe falou que eles faziam questão acho que, não sei, questões legais. E depois que eu fui morar com o meu pai, a situação ficou um pouco complicada. Depois que os papéis estavam assinados, falei, agora eu vou morar com meu pai. Tô morando aqui na casa do meu pai, da minha madrasta e meu irmão. Uhum. E das minhas irmãs, né? Que eram filhas da minha madrasta. Meu pai meio que adotou elas. E meu irmão era irmão parte de pai. O irmão daqui, né? Porque você também tem um Irmão irmão daqui, eu alemão. tenho um irmão lá também. Irmão parte de pai. E... Bom, ficou tudo certo no começo. Assim que os papéis estavam assinados, meu pai era caminhoneiro. Então ele saía na segunda-feira, chegava no sábado de madrugada ou no domingo. E mal tinha tempo com a gente. Eu ficava muito tempo com a minha madrasta. Uhum. Eu não quero ir muito a fundo, porque eu acho que já passou muito dessa época, mas foi uma das piores épocas da minha vida. Sério? Porque eu não era filho dela. Então tinha uma diferença. Mas não era só uma diferença. Era uma montanha. Era de a diferença. diferença. Era a diferença. Era um inferno, então. Cara, era muito cruel. Eu não acredito, não sei se ela fez por querer. Hoje ela até me procura, eventualmente eu não consigo me aproximar mais, porque eu relembro de muitas coisas que aconteceram naquela época. É tipo um gatilho, né? Pra você não... É. Foda. E meu pai era caminhoneiro. Então você vê, ele não ficava em casa. Uhum. Quando ele chegava no final de semana em casa, ela falava as coisas que aconteciam na visão dela com ele. Eu era uma criança. Então, ele acabava dando razão pra ela. Sim. Minha vida foi muito, muito ruim. Foi muito... E a minha mãe quis morar com teu pai, segura. Agora se Agora fode se- aí, exatamente. arrombado. Foi muito... Gente, tem coisa que eu não sei nem como trazer isso à tona. Mas eu lembro de uma frase dela... Da sua madrasta. Da minha madrasta. Que até hoje me persegue muito. Que, inclusive, eu vi se repetir agora com o caso do Lucas Penteado, no BBB. Uhum. Uhum. Que é o pior castigo, é o desprezo. E eu era muito desprezado por ela. Nossa. Uma merda. Então eu tava sozinho, entende? Teve diversos momentos que eu, uma criança, eu estava completamente sozinho, sem ter pra onde fugir. Sua Porque mãe não ligava minha pra mãe, você. minha mãe não queria saber, porque Seu eu tava pai morando com meu trabalhando, meu pai trabalhando. sem amigos, assim, e a sua madrasta que cuidava de você. Eu tinha o meu irmão, só que Ele meu irmão filho dela. meu irmão era criança, mano. Era filho dela. Então, a mesma coisa. Ele ficou em posição de destaque. Então, ele Uhum. meio que se aproveitou disso. Mas ele era uma criança. Ele não fazia de Não fazia maldade. por maldade. Não Entendeu? tinha essa maldade, né? Pra Não. ele era... É. Agora imagina na tua cabeça, velho. Tu tinha saído de uma situação que tu já não estava bem na Alemanha, veio achando que ia ficar bem e... Não, foi muito pior. cheio Foi de muito. insegurança. Foi muito, muito, muito. E assim, além disso tudo ter acontecido, o meu pai não tinha uma condição muito boa. Então, eu não tinha nem uma estrutura boa mais e nem tinha as coisas... Desculpa. E nem tinha as Não coisas... precisa quebrar, não, o negócio. Fiquei empolgado. Nem tinha mais as coisas materiais que eu tinha na Alemanha, entendeu? Não tinha mais videogame, não tinha mais nada disso que eu gostava. Cara, eu lembro que a minha madrasta, ela era muito cristã, muito, muito evangélica, e a igreja dela era um pouco assídua demais, sabe? Uhum. E ela meio que me convenceu a jogar as minhas fitas de Pokémon todas fora. Entendeu? Do Game Boy. Porque era do demônio. Porque era do demônio. Nossa, que isso? Minhas cara? cartas todas de Pokémon, tudo, a maioria das coisas que eu trouxe da Abrindo um Alemanha... parênteses, sabe quem eu odeio? Gilberto Barros. Também. Minha mãe tava quase me dando as cartas do Yu-Gi-Oh! Ele fez um programa completo falando Mago Negro, Dragão dos Olhos Azuis. Minha mãe tá repreendida em nome de Jesus.
A minha mãe jogou fora uma fita da Pocahontas que eu tinha. Não é Da MC MC? Pocahontas. Mas porque Pocahontas, ele disse no programa dele que era invocação do capeta. Cara, mas você já reparou que tudo que é uma língua estranha, algum pastor fala que é invocação do capeta? Sim, total. Eu já ouvi falar que Kamehameha é invocação do capeta. E significa alguma coisa com ataque fulminante à tartaruga. É o ex-bruxo tio Chico. Você já ouviu falar nisso? Os crentes ali até sabem. É um bruxo que falou que fez o pacto da Xuxa. E é uma pregação que ele fala que Coca-Cola de trás pra frente é alô diabo. Alô, diabo. Vou até ver isso aqui. Arrependido, não vai ligar pro diabo agora não. E aí tu jogou todas as tuas fitas de Pokémon fora. Tudo fora. O Game Boy eu tinha vendido por R$5 pra alguma Caralho. pessoa. Pô, que merda que eu não te conhecia antes. Não é? Porra. Eu aqui, caralho, ué, poxa, perdi. Baratinho. Porra, 5 aqui, naquela época. E as cartas de Pokémon que hoje deveriam estar avaliadas uma nota, que eu tinha um Charizard, joguei tudo fora. Agora eu entendi a chateação. Agora... Eu só não joguei os meus gibis da Disney fora, porque meu pai não deixou, porque ele falou que era em alemão pra eu estudar. Então, ainda tenho eles até hoje. Mas assim, de qualquer forma, aconteceram muitas coisas que foram muito ruins. E depois de alguns anos, eu consegui convencer a minha mãe a falar com meu avô pra eu ir morar com meu avô. Então, fui morar com meu avô em Magé. O seu avô é pai dela. Meu avô é pai dela. Fui morar com meu avô em Magé. Meu avô já tinha uma certa idade. Tinha uns 60 e poucos anos e tal. Eu tava entrando ali na fase da adolescência. E aí é a fase do rock, né? É a fase que você gosta de ficar de madrugada, tomando vinho barato e ouvindo rock. Então, meu avô também não conseguiu lidar muito bem com isso. E ele ainda tinha um detalhe dele ser muito namorador. É isso. Todo dia tu tinha uma avó diferente. E eu tive que voltar a morar com meu pai. Aí voltei a morar com Mais meu pai. velho já. Mais velho. Isso foi com 17 anos. Porque, enfim, eu ainda dependia dessa ajuda da minha mãe. Você trabalhava? Então, eu já tinha feito algumas coisas. Eu não tinha nenhum trabalho fixo, mas quando eu tava morando com meu avô, pegava areia no rio pra vender, que é ilegal, não façam isso. Tipo, vem a enchente, e aí deixa um monte de areia. Aí você vai num baldinho, você enche 6 baldes, dá um carrinho peneirada. de mão. Peneirada não, pô, porque peneirada desvaloriza o teu produto. É normal? É. Alô, você que tá querendo roubar areia do balão. Você que compra areia em Magé, abre o olho, hein? Aí um carrinho de mão dava 16 carrinhos de mão dava 1 metro de areia. Eu vendia 1 metro de areia por R$17. Caralho, tu enchia 16 Caralho. carne de mão. Bizarro isso. E aí, também eu vendi muito chiclete no centro de Alcântara. Que Alcântara, conheço ali. na época eu queria o álbum do Cavaleiro Zodíaco. E aí, eu não tinha dinheiro pra poder comprar os chicletes a 10 centavos cada um. Eu fui conseguir R$3, comprei uma caixa de chiclete. E aí eu vendia 30 chicletes e comia 70. E vinha Moleque aqui, ó. Eu vou comprar pra mim aqui que tá aqui. até quando eu percebi que isso de fato dava um dinheirinho e comecei a ganhar mais dinheiro. E hoje ele é dono da Arcor. Babalu é dele. Desculpa. Não, Não, pode comer. pelo Até amor de porque, Deus. olha os nossos pratos. E o dele tá cheio porque ele tá falando pra caralho. O meu já até acabou, assim. Já o Nabote vai pedir outro. Tô falando muito, mano. Você me deixa. Não, mas, Não, tá ótimo, é porra. legal porque eu convido. Pode comer aí, que eu vou falar agora pra enrolar. Sim, Tá bom. Eu que morei com o Bruno, acho que 1 ano, né? A gente morou junto, mais ou menos. E eu sabia de muita coisa que ele tá contando, mas não sabia que foi tão pesado assim, tá ligado? Tipo, você... E você... É porque eu não sou do Rio de Janeiro, mas você que sabe desses lugares que ele falou... É uma coisa muito louca, porque é familiar. É uma coisa que no Rio tem muito isso. Isso que ele falou. Sua mãe é carioca? Uhum. É muito louco isso, mas eu acredito que todo lugar também tem isso, né? O pessoal é criado na Tem, base da tem. porrada e tal. Mas o Rio é muito marrento. Sim. Muita gente fala que o carioca é marrento, mas não é porque o carioca é marrento de maldade. Porque a vida é marrenta, a vida no Rio é marrenta. Então as pessoas começam a ficar meio bitoladas, assim, o negócio da sua mãe ser rancorosa. Minha mãe, amo minha mãe, mas minha mãe às vezes é meio rancorosa. Minha mãe é aquela que fala assim, o vizinho olha pra ela estranho, minha mãe nunca mais olha na cara do vizinho.
Entendeu? É aquela que fala, mãe, fala baixo. Ela, tô na minha casa! Eu falo alto. Quem quiser ouvir, que ouça. Que pague meu boleto, meu aluguel. Olha a Light querendo cortar minha luz. Mas aí eu vou dizer, isso aí é coisa de mãe. É, mas é isso. Porque do lado da casa da minha mãe lá em Maceió tem um prédio. E às vezes eu falo, mãe, fala baixo. Eu tô na sua frente. Ela, não tenho problema com ninguém. Pago minha conta. Pago minha conta. Se o vizinho quiser ouvir, fazer uma novela com a minha briga, ele faça. A minha também tem isso, que ela passa na rua, ela fala, fui na rua, comprei um negócio da Parmalat, o pessoal da rua tudo me olhando. Tem. Eu andando, o pessoal tudo na rua me olhando. Porque é bom, né? É isso, exatamente. É Parmalat. Parmalat. Mas é um negócio muito louco, porque você falando assim do tratamento e tal, é inspirador, cara. Porque hoje tem algum adolescente, algum moleque novo, ou até um adulto mesmo, que teve a história parecida com a sua, e não é que a gente vai entrando num lugar de vítima, tá? Às vezes a pessoa não tem um recurso pra ir no psicólogo, fazer uma terapia, sabe? Eu acho que é importante todo mundo fazer terapia. fazer Perder terapia. esse negócio de mundo que seria terapia é coisa de maluco. Não. Pelo amor de Deus, Todo cara. mundo é maluco. Todo mundo precisa de terapia. Se todo mundo fizesse terapia, o mundo seria um lugar melhor. Seria. É verdade. Isso aí você pode ter certeza. Então, pega o exemplo aqui do Bruno, que é um cara incrível hoje, muito conhecido e tem uma história inspiradora. Hoje, cara, principalmente com essa pandemia, o Bruno, o que tem de criança às vezes sendo maltratada, e é muito sério essa parada que a gente vai falar, eu vim também de uma infância onde teve muita agressão. Então eu fico imaginando, eu pequeno, ou você pequeno, imagina, nessa época, com essa pandemia, não podendo sair de casa, não tendo esse respiro de ir pro colégio, respirar, ver os amigos. Então, assim, cara, é muito importante você que tá assistindo isso, mesmo que tudo tá difícil aí, tem esperança. Dá pra mudar. Dá pra mudar. O Bruno vendeu chiclete, cara. Comia mais da metade? Comia. Mas olha Mas foi só no começo, só no começo. Depois começou a ver Depois como é que comecei. como é que ganha grana, sabe? Então, isso é muito legal, cara. É massa Isso que serve como uma inspiração da porra pra vocês. É tipo, às vezes você vê o Bruno, sei lá, gravando com o Felipe, ou você vê o Bruno no canal dele, ou você vê o Bruno em outro canal, e você não conhece a história. Nossa, mas gente... Depois que você vendeu o chiclete. Então, aconteceu isso. Eu fui morar com meu avô, tal, areia, tal, voltei pra São Gonçalo. Tô só tentando recapitular aqui os fatos. Essa época que eu morei em São Gonçalo foi uma época muito complicada. Quando eu voltei, foi uma época muito complicada. Quando você voltou a morar com seu pai. Isso. Porque nesse meio tempo, eu tinha formado as minhas amizades. Então, enquanto na Alemanha eu tinha amizades ruins, no Brasil eu tive amizades muito boas. Eu brinquei esse negócio que eu era a galera do rock e tal, mas a galera do rock foi quem me impediu de me tornar uma pessoa ruim, junto com a galera otaku. Então eu tinha os amigos... Melhor junção do mundo. Melhor junção, mano. Melhor junção. Eu comecei a ir em eventos de anime e tudo mais, e os eventos de anime eram como um paraíso pra mim, porque eu podia ser feliz lá. Eu podia me soltar, eu podia cantar, eu podia abraçar os outros. Tava fedendo? Eu tava. Mas é coisa Hoje, boba. hoje tá cheiroso. Pra caralho. Aqui eu tô sentindo daqui. Ó, o Maneirinho riu ali, o Maneirinho... Tá cheirando, tá cheirando. O Maneirinho tá com aquela máscara PF, não sei quanto, e tá sentindo. Mas era... Sério, mudou a minha vida de uma forma muito incrível. E, enfim, aí eu, morando lá com meu pai nessa época, eu já tava começando a articular meu processo de saída. Porque com 18 anos, eu prometia pra Deus e o mundo que com 18 anos eu ia sair da casa dele. E foi assim. Então, o que eu conseguia ganhar dinheiro era... Eu ia em evento de anime e eu vendia mangá. Então, eu comprava mangá das pessoas e vendia pelo preço de capa. E aí, eu comprava um joguinho e vendia por empreendedor de novo. Você comprava mais barato, comprava mais vendia barato. pelo preço normal. Inclusive, foi assim... Foi devido a isso que eu acabei conhecendo o Marcos, né? Mas, Marcos Castro. Por conta de evento de anime. Porque eu ia muito em evento de anime. Comecei a montar stand de evento de anime com a galera de Magé, que vendia DVD de anime. E assim eu conheci todos os organizadores. Entendeu? Mas aí, beleza. Chegou uma época onde, quando eu tive que morar com meu pai, ficou complicado de sair de casa. Não tinha menos dinheiro ainda. O que eu fazia quando eu queria dar uma fugida e ir pra Magé era chegar lá no centro de van, onde tinha as vans que iam de Alcântara pra Magé, chegava pro motorista e perguntava se eu podia ser o cobrador.
da van. Caralho. Só E pra aí- voltar pra casa. Só pra ir pra Magé visitar os meus amigos, fazer alguma coisa e depois voltar pra Que casa. foda. Aí eu chegava, Magé, Caralho. Magé. Bom de desenrolo pra caralho também. Bruno é foda, papai. Caraca, cara. Aí eu conseguia ir e voltar e ficava na lan house no amigo meu, fazia virada, que era muito barato a virada lá. Adorava fazer virada. Era Aqueles teus amigos que eu conheci são de Magé. São de Magé. Todos ainda firme e forte. O cabeludo, como era o nome dele? Tem o Andrei. O Andrei. O Andrei. O Andrei, O Andrei eu conheci. cara, o Andrei é meu amigo mais antigo. Desde que eu tenho 3 anos de idade, nós somos amigos. E era ele que fazia virada comigo. Só que ele fazia de PlayStation. E tu de computador. Eu era... Cara, isso é muito interessante. Porque eu fazia de PlayStation até um dia que um cara chegou pra mim e falou, você quer trocar e fazer uma virada de computador? E eu Era fico no aquele cara, você PlayStation. quer trocar? E... É, Sim! Até que o Celso Portioli chegou pra mim. Você quer trocar? Sim! Mas é que o PlayStation era R$3, o computador era 5. Então eu nunca fazia de computador. Aí nessa noite eu fiz e comecei a jogar um jogo chamado Pirate King Online. Pirate King Online. E tu já era bom em jogo. Eu era bom em jogo, mas eu não tinha mais videogame, né? Vendeu Porque- por R$5, lembra? Vendi por 5 Lembra? reais. Minha mãe nunca mais me deu um videogame. Meu pai não tinha condições. Nenhum outro otário queria vender videogame por R$5. Aí jogava na casa do Andrei. Entendeu? Então joguei muito na casa do Andrei. Quando ele comprou o PlayStation 2, ele me prestou o PlayStation 1. Moleque, mas eu joguei tanto aquele PlayStation 1. E, enfim. Eu tava onde? Desculpa, me perdi. Que o cara ofereceu pra você jogar no computador. Isso, no computador. Aí eu comecei a jogar um jogo, Pirate Planet King King. Online. E nesse jogo eu comecei a interagir com pessoas de fora. Então meu inglês, que eu já tinha uma certa expertise com inglês, foi se aperfeiçoando muito. E eu fiquei muito viciado nesse jogo. Só que assim, foi um vício... foi um vício fora de si. A ponto de que uma dessas fugidas de Alcântara pra Magé, eu tinha, vamos lá, eu tinha R$12. A virada era R$5. Então, van, Magé, ia pra lá. Chegou de graça. Cheguei de graça, fiz uma virada. Se eu voltasse pra casa, eu ia perder dinheiro de comida, Aí, beleza, os R$2 que eu tinha, o que eu fiz? Comprei pão e fiquei o dia inteiro com pão e com água. Caralho, comida de presidiário. Cara. Só que a Lan House não ia abrir. A Lan House falou, a gente só vai abrir amanhã de manhã. Puta Caralho. que pariu. Eu dormi na calçada, na frente da Lan House. Caralho, Bruno. Que isso, cara? E o pão acabou. Não, o pão ainda... Pão ainda- porque era muito barato o pão lá. Lá era 6 pães com 100 gramas de mortadela, R$1. Cara, E hoje um pão é R$1. É. um pão é R$1, é verdade. Era muito barato. Eu dormi na frente da... Eu tava muito viciado. Eu dormi na frente da Lan House. E aí eu acordei já... Sim, o cara... O dono da Lan House foi abrir a porta e me viu lá dormindo. Imagina, deve ter tomado um puta de um susto. Caralho. E aí eu fui... E depois eu consegui me livrar desse vício. Caralho, tá mas você tranquilo. dormiu na frente da Lan House, o cara é tão viciado. Mas sabe por quê? Porque eu adorava o computador. Eu adorava videogame. Eu não tinha condição de ter. Mas eu era muito apaixonado por isso. Muito, muito. E, enfim, eu parei de jogar esse jogo e tudo mais. E eu comecei a estudar HTML. Que é programação. Programação de site. Uhum. Só que eu era muito ruim. Porque eu só sabia o HTML, só o básico. E o que mais me impressionava no computador era você conseguir fazer uma coisa incrível com pouca coisa. Uhum. Então, eu abria um bloco de notas e programava um site pelo bloco de notas. Eu fiz isso em uma das lan houses que eu fui, mostrei pro dono da lan house, porque lá era tudo bloqueado. Então, só tinha um bloco de notas, mostrei pra ele. Ele me contratou pra trabalhar na lan house. Isso foi 3 meses antes de eu completar 18 anos. Então, no dia que eu completei 18 anos, já tinha dinheiro pra sair de casa. Que foda. Caralho. Isso você... Porque você tava na tua cabeça ali, eu vou sair com 18. Com vou sair 18. Mano, no dia do meu aniversário, a minha madrasta chegou pra mim e falou: você não falou que ia sair dessa casa com 18 anos? Tipo, assim mesmo. Não foi parabéns, feliz aniversário, não. Você não falou que ia sair dessa casa com 18 anos? Caralho. Aí eu falei, sim. E dei a chave pra ela. Caralho, ela congelou. Io. Foi bizarro. Fui morar... Caralho, Bruno. Fui morar num lugar do tamanho disso aqui. Minha casa inteira era o tamanho desse cômodo. Aqui Aonde? tem 800 metros quadrados. Em Magé mesmo. São Gonçalo. São Gonçalo. São Gonçalo, próximo ao Bandeirantes. Bandeirantes, Lagoinha, por ali. Uhum. Aí eu fui morar ali.
Cara, foi complicado. Minha mãe sabia que eu ia sair daquela A Lan casa. House era lá em São Gonçalo. Era lá em São Gonçalo, dá pra ir andando. Minha mãe sabia que eu ia sair da casa. Ela me ajudou um pouco. Ela me dava, acho que, R$200 por mês. E meu aluguel era 180. Caralho. E aí ela comprou E um teu fogão. salário era quanto? Meu salário era 370, eu acho. Então, Caralho, era... mas se você botar luz, tudo, acabava É, ficando você não pegado. tinha dinheiro pra nada. É. R$20 pra passar o mês. Não, Aí ele comprava 1 quilo de linguiça. Por isso que o Bruno é assim, porra. E aí eu fui morar nessa casa, ela me deu fogão, me deu uma geladeira, o colchão tinha um colchão inflável que estourou. Eu dormia assim no chão. É horrível dormir num colchão E aí, furado. e aí acabava o gás, eu não tinha mais dinheiro pra comprar gás. Aí foi a época onde eu aprendi a improvisar. Saía pra caçar madeira e ficava com 2 pedras. Só não tinha pedra. Mas eu ia na feira, pegava aqueles caixotes de madeira, Sim. quebrava os caixotes, aí botava 4 tijolos assim, pegava a grade do fogão, botava em cima dos tijolos e acendia a madeira. Tava aquela lenha, aquela fogaréu. É o Discovery. É Discovery Channel. Caralho, sério, cara. Eu cozinhava ali. Posso contar Lenha. uma coisa? Te interromper rapidinho. É. A gente, às vezes, esquecia de pagar a conta de gás, esquecia de pagar a conta de luz no apartamento que a gente dividia. Uhum. E uma vez, ele cozinhou numa lata de leite, não foi? De refrigerante. Ele Achando que ele é de bobeira, porra, ele já vende. Ele cozinhou Mas numa fez o lata quê? de refrigerante. Fez o quê na lata de refrigerante? Eu fiz comida, arroz. Ele cozinhou de verdade. Ah, sério, cara? Cozinhou de verdade. E a outra vez a gente esqueceu de pagar a energia. E tinha uma... Aí a gente pagou, só que o cara falou, não, religa em... Demora. É. Um pouquinho. Demora 48 horas pra religar. E eu lembro que foi, sabe quando? No acidente da Chapecoense. Ah, é verdade. Isso ficou marcado, Caralho. porque a gente tava sem energia, vendo as coisas pelo celular. E aí, a gente falou, pô, a gente precisa de energia pra se inteirar de tudo que tá acontecendo. Aí a gente botou uma tomada na energia do corredor e puxou pra dentro. Caralho. A Alô, gente- síndico. Não, a gente o síndico foi lá na casa da gente. Caralho. A gente tava roubando energia do prédio. Aí o Mano. síndico, que porra é essa aqui? Não pro síndico chato pra Eu caralho. esqueci. Aí tava velho. errado, mas ele era muito Mas chato. você Ele era podia ter muito falado chato. na moral, né? Ué. Aí a gente falou, não, é porque a gente teve um problema, o pessoal da Light aí, sem que terminou. Nem foi por mal. O cara veio, era pra cortar outro fio. Cortou lá, pedindo nada, 48 bobeira. horas, a gente precisa de energia aqui, porque eu tô com um recém-nascido, é pra manter a manjedoura dele ligada. Mas esqueci fudeu, a gente disso, ficou. mano. Eu lembro porque ficou muito marcante, porque foi no acidente da Chapecoense, cara. É verdade. A gente se virou ali de uma forma. Mas então. É porque você já tinha se fudido. Já. Então, nessa casa em São Gonçalo, isso aconteceu muito mais Muitas vezes. Só que pra mim, tudo era uma aventura. Então, já era adulto, tinha 18 anos, mas tudo que acontecia na minha vida, eu gostava de fazer. Então, eu gostava de ir pegar lenha. Eu gostava de acordar 4 horas da manhã, ir pro Ceasa, pra poder pegar o resto dos vegetais que o pessoal, quando não era bonitinho, que o pessoal vai vender. Eu pegava, vinha com sacolão de vegetal pra casa e Caralho, fazia minha comida. Caralho. Eu já cozinhei miojo na vela, porque tava chovendo, não dava pra acender lenha. Aí eu botei 4 velas, a panelinha. Um despacho. Um despacho de miojo. E outra, ainda era um miojo de galinha caipira. Aí despacho. Uma farofa, hein? Uma farofa. E tipo, você pensa bem. Teoricamente, por isso que eu digo que não tinha necessidade de estar numa condição assim, porque minha mãe tinha uma condição boa. Uhum. Meu pai, como eu disse, ele não tinha uma condição tão boa, mas como ele não sabia das coisas que se passavam dentro da casa dele, ele meio que a gente ficou sem se falar quando eu saí da casa dele. A gente ficou muito tempo sem se falar. Depois de 1 ano, ele descobriu tudo que rolava. Não sei como que ele descobriu. E ele foi lá em casa. Você me até pedir hoje não desculpas. sabe como ele descobriu? Nem imagino. Caralho. Aí ele foi até lá em casa, nessa casa pela primeira vez, madrugada, me pedir desculpas. E ele me pediu desculpa e me ofereceu uma outra kitnet que ele tinha, que já era maior, era bonitinha, e eu não teria mais que pagar o aluguel. Então,
ali eu já consegui sair da merda total. Porque foram muitos meses de merda total. E a gente acaba pulando pra poder não se tornar história triste, né? Sim. E minha vida começou a ficar mais tranquila. Só que olha que situação. Eu não tinha os meus documentos todos. Eu não sei se tinha ficado na casa da minha madrasta. Eu não lembro o que aconteceu. Então eu não conseguia fazer Rio Card da escola. Eu não tinha completado a escola por um motivo muito... Depois eu conto pra vocês. Mas eu ainda tava no ensino médio, fiz supletivo. E a minha escola era 50 minutos de distância a pé. E eu todo dia ia pra escola andando. Caralho. Aí chegava, jantava na escola. E eu voltava de carona com a Thalícia. Quantos minutos a pé? 50 minutos. Que isso, irmão? Num passo rápido. E a assadura? Tu tem até hoje? Não, Ah, não cura certamente. Eu É tenho, crosta. eu tenho uma marca aqui, ó. É, Parece a sei como- tatuagem. Sei como é que é isso. Vira casco de tartaruga. Pois é, aquela bate assim, vai... Mas pelo menos eu era mais magro. Será? Claro. Oh, do jeito que eu andava, não Porra, comia. Era também. uma horinha de Não exercício. comia. Porra, o cara tinha que chegar em casa, né, acender vela, pegar... Porra, o moleque era fitness, né, gente? Hoje ele só come de micro-ondas. Porque Só de raiva. E ele é aquele que ele cozinha e fica olhando assim, ó. Esperando. Meu Deus do primeira céu. coisa que ele fez foi comprar um fogão elétrico. Vai e Mano, acende. não, é delicioso. Eu fico... Você deve ser muito grato hoje em dia, Sou. olhando... Já teve algum momento... Sabe aquele momento de reflexão que tá chovendo, que é o dia que você tá de folga, que você tá tomando um café, você olha e fala, caralho, Sou. Eu sou. como é que é isso hoje pra você? Cara, é uma sensação inexplicável. Tipo, esses dias eu tava pensando, eu comprei um carro agora e é meu segundo carro, compro zero. Não é um carro barato, Uhum. é um Compass, Sim, sim. entendeu? Então, eu entrei no Fruto carro... de muito trabalho. Muito, porque sempre 50 tem gente que minutos fala, a pé. Muito. comprou um Compass, é babaca. Mas você, É. olha a história do cara. Vai andar 50 minutos